Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Relatório do Tribunal de Contas do Estado mostra que o Maranhão aplicou menos da metade das vacinas recebidas. Menos pessoas imunizadas, mais pessoas internadas. Estado tem superlotação de leitos na capital e no interior e os insumos também podem acabar. Cresce o número diário de mortes pela Covid-19 em Imperatriz. E ainda, mesmo com a suspensão das cirurgias eletivas, Hemomar faz campanha para aumento de doação de sangue. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. O Maranhão já recebeu quase 850 mil doses de vacinas do governo federal para combater a Covid-19, mas apenas 368 mil foram aplicadas. Nem a metade do estoque recebido. Por enquanto, menos de 4% da população do estado foi imunizada. De acordo com o Ministério da Saúde, o Maranhão já recebeu 845.690 doses de vacinas contra a Covid-19 desde 18 de janeiro. Foram distribuídas pelo estado aos municípios mais de 570 mil doses. Nem metade foi aplicada até agora. Menos de 4% dos maranhenses já receberam pelo menos uma dose dos imunizantes. O Tribunal de Contas do Estado quis saber, então, como os municípios estão vacinando a população. As primeiras conclusões são baseadas nas respostas a um questionário e em documentos enviados pelas prefeituras. 60% das 217 cidades começaram o processo sem planos municipais de imunização. 117 não publicaram um plano no portal da transparência. 8 prefeituras sequer enviaram respostas ao TCE. 2 semanas atrás, onde o governador editou um decreto que não seria disponibilizado vacinas para aqueles municípios que ainda não tinham aplicado 60% da vacinação na população, ou seja, aqueles que ainda não tinham aplicado 60% do que eles tinham recebido até aquele momento. E isso a gente entende como uma medida relevante, haja vista essa omissão de informação de muito município em disponibilizar o plano, informar quem já foi vacinado, falar como está se capacitando as equipes, os insumos. O município que ignorou o envio de informações ao TCE ou enviou dados errados vai pagar multa. Além disso, vai fazer parte de uma lista que deve ser encaminhada ao Ministério Público, que vai avaliar novas medidas a serem tomadas. A Comissão de Direito em Saúde da OAB no Maranhão também está acompanhando o processo. O Estado fez seu papel na criação do Plano Estadual de Vacinação, vem distribuindo aos municípios essas vacinas. Agora tem que saber se nesse ponto de monitorar e avaliar cada município está sendo efetivamente feito. Na tentativa de acelerar essa vacinação na capital, o governo do estado está colocando à disposição do município de São Luís o prédio do Convento das Mercês, para ser mais um centro de vacinação. As informações com o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente isso que você falou. E, inclusive, a gente está aqui no Convento das Mercês, onde funciona também a Fundação da Memória Republicana Brasileira. Então, o governo do estado ofereceu esse espaço para que a Prefeitura de São Luís instale aqui um novo ponto de vacinação contra a Covid-19, à medida em que essas doses, em medida que as vacinas forem chegando ao estado e forem ficando disponíveis para a aplicação. Inclusive, teve uma visita dos secretários de Educação, Felipe Camarão, secretário estadual de Educação, e também do secretário municipal de Saúde, o Joel Nunes, exatamente para que fosse apresentado esse espaço de maneira formal. Inclusive, eles gravaram vídeo falando sobre essa situação. Vamos ouvir, acompanhar o que cada um disse sobre essa proposta. Nós fomos procurados pela Secretaria Municipal de Saúde, o Dr. Joel e sua equipe,
para procurar um espaço aqui no centro da cidade, no caso aqui no Convento das Mercês, onde funciona a Fundação da Memória Republicana, em que eu também sou presidente, para formar uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal para servir como ponto de vacinação. Os próximos passos agora é analisar projetos, né, ver toda a logística envolvida e, o mais importante, esperar que as vacinas de fato cheguem. É isso mesmo que está todo mundo esperando. Inclusive, só atualizando uma informação antes de devolver, muita gente acompanhando a situação das chuvas aqui na capital nos últimos dias, provocando vários pontos de alagamentos pela cidade. Hoje choveu bastante no fim da tarde, começo da noite. Nesse momento a chuva deu uma boa amenizada, está bem fraquinha aqui na região do centro histórico da capital. Mesmo assim, segue o alerta, já que vários pontos com alagamentos voltaram a ser registrados hoje. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Hugo. E a partir de amanhã começam a ser vacinados em São Luís idosos de 72 anos. Pela manhã, os nascidos entre janeiro, fevereiro e março. À tarde, os nascidos em abril, maio e junho. Lembrando que é necessário estar cadastrado no site da Prefeitura e levar documento com foto. E a marcha lenta da vacinação no Maranhão tem reflexo direto na ocupação de leitos de UTI. Há mais de um mês que a taxa de ocupação está acima de 85%. Essa equação nada positiva ainda acaba esgotando o estoque de insumos. Em 22 de janeiro, o índice de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 era 68,54% na Grande Ilha, 84,38% em Imperatriz e 36,49% nas demais regiões. 30 dias depois, a Grande Ilha somava 88,8%, Imperatriz passava de 82%. Imperatriz, nos últimos dias, apresentou uma melhora nas solicitações de leito, tanto de enfermaria quanto leitos de UTI. Apesar de ainda estar com 100% da capacidade, a gente tem conseguido trabalhar com os 72 leitos de enfermaria, de UTI e os mais 190 leitos de enfermaria. Diante dos números, hospitais de campanha foram instalados em São Luís. A unidade tem 80 leitos, 70 de enfermaria e 10 de UTI. Em Imperatriz, serão 60 leitos e 10 unidades de terapia intensiva. O governo está também comprando insumos. Em relação a equipamentos também, a gente está adquirindo, a gente tem equipamentos para inaugurar as novas unidades que a gente está inaugurando, principalmente no interior do estado. Essa semana, até a próxima semana, a gente vai ter Caxias, Pedreiras, Bacabal, e essas unidades a gente tem equipamento para inaugurar, principalmente monitores e respiradores. Esta especialista explica a questão da abertura de leitos. Com todo o esforço do Estado, medidas preventivas até que chegue a vacina são indispensáveis. Usar máscara, não aglomerar, não lavar as mãos. E se nós tomarmos essas medidas preventivas, não vai haver necessidade de abrir mais leitos. O Maranhão registrou 1.011 novos casos da Covid-19 e 39 mortes nesta terça-feira, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, comerciantes acumulam prejuízos com a pandemia em Caxias. E ainda, cresce o número de mortes diárias em Imperatriz. A pandemia afetou a economia e principalmente o comércio. Em Caxias, os empresários pedem socorro. São meses de insegurança. Entre tantos setores afetados pela pandemia, os comerciantes sentem na pele e também no bolso. A instabilidade bateu na porta do experiente Pedro Fernandes. Há 46 anos, mantém esta loja. Com baixo faturamento, dos 5 funcionários, só 2 continuaram trabalhando. As vendas deu uma queda, aí a gente não vai ter suporte de pagar eles, entendeu? Que além de ter os funcionários, nós temos os compromissos também, né? Que é feito com os nossos fornecedores.
A instabilidade tem causado insegurança nos demais empresários de outros ramos aqui em Caxias. O município vem alcançando números ainda mais alarmantes, que também afeta a economia. Mas não dá para ficar de braços cruzados. O jeito é se reinventar. A Pamela soube muito bem adaptar a rotina, mesmo com um ano de pandemia. Tornou-se uma exceção no cenário pandêmico. A doceria, que antes só atendia por delivery, hoje já tem até loja física. O cardápio também ganhou uma reforçada. E eu me reinventei, né? Cada vez mais, trouxe pizza, salgados, várias opções aos domingos, inclusive de almoço, também disponibilizando no delivery. E isso melhorou ainda mais, né, a questão da saída dos nossos produtos. Com tantos pedidos, o efeito foi reverso. Diferente da maioria, ela aumentou o número de funcionários. Foram 4 contratações. A Uli, que nem esperava mais uma oportunidade de emprego, se surpreendeu. Foi uma das contratadas. E estou feliz aqui. Estou muito feliz. Enquanto isso, quem ainda não se reinventou, espera por dias melhores. A gente sempre no comércio nós temos essa esperança de dias melhores, né? Em Imperatriz cresceu o número de casos ativos da doença e de óbitos. Nos últimos dias, a cidade de Imperatriz vem registrando a média de 470 casos ativos. No acumulado entre janeiro e os primeiros 15 dias de março desse ano, já são 3.455 casos confirmados de Covid-19. Eles estão oscilando ora para baixo, ora para cima, mas ainda está na casa dos 478 casos ativos, que são o quê? Pessoas que estão em tratamento. A situação da pandemia da Covid-19 ainda é bastante preocupante aqui em Imperatriz e os números demonstram essa situação. Só no mês de março, 93 pessoas já morreram por causa da doença. No ano de 2021, 180 pessoas já perderam a luta para o novo coronavírus. O comércio não essencial só pode funcionar com 40% de sua capacidade de atendimento. Estabelecimentos noturnos só podem funcionar até às 23 horas e nenhum tipo de festividade está permitida no momento. O Estado também está fazendo a parte dele, o governo do Estado, o governador Flávio Dino colocou aqui também o hospital de campanha. Então, assim, tudo que está a nossa possibilidade está sendo feita. E mesmo em meio à pandemia, quem é doador de sangue precisa continuar doando. E quem nunca doou sempre tem a primeira vez, não é verdade? O Hemomar, aqui em São Luís, tem tomado todas as precauções para evitar risco de contaminação pela Covid-19 aos doadores. Pelas cadeiras vazias do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, já dá para perceber. Quem precisa de doação de sangue está enfrentando, além da luta por saúde, uma fila de espera para receber as bolsas de sangue. Segundo o anúncio feito pelo Hemomar, no estoque dos 8 tipos de sangue, 7 estão em situação crítica. Mesmo com as cirurgias eletivas suspensas, a nossa demanda das emergências, dos pacientes oncológicos, dos nossos pacientes do ambulatório, né, que têm problemas crônicos no sangue, recebem sangue, às vezes até a cada mês. Então, assim, a demanda ela nem diminuiu, às vezes ela até aumentou. Segundo orientação do Hemomar, para doar sangue é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. O doador deve levar um documento oficial com foto. Especialmente essa sexta-feira não funcionaremos por conta da antecipação do feriado pelo governador, mas no sábado funcionaremos normalmente das 7h30 ao meio-dia. Tá? E nos outros dias estamos funcionando em horários normais, de segunda a sexta, de 7h30 às 18 horas. As doações podem ser feitas na sede do Hemomar aqui na capital maranhense e também nos hemocentros de Caxias, Codó, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e Santo Inês. Pessoas que já tiveram Covid-19 também podem doar. Se ele teve contato com um caso suspeito ou confirmado por Covid, ele deve impedir de vir doar aqui por 14 dias. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco as informações sobre a Copa do Nordeste, que terá transmissão ao vivo na tela da TV Difusora.
Agora é hora de falar de futebol, de Copa do Nordeste, com transmissão ao vivo pela TV Difusora. Mas antes de falar do jogo de logo mais entre CSA e Bahia, vamos falar da primeira vitória do Sampaio na competição. Todos os detalhes com Adalberto Melo. Boa noite, Adalberto. Boa noite, Ricardo. Você que acompanha o Jornal da Difusora, olha, ufa, mas chegou o dia da vitória do Sampaio, estava demorando. No último jogo foi prejudicado pela arbitragem, acabou empatando o jogo com vitória da Bahia, mas agora veio a vitória e foi fora de casa, lá em Teresina. Na tarde de hoje, a equipe do Sampaio Corrêa venceu por 1-0 o Altos. A gente deve ter, inclusive, o gol aqui para mostrar do Jefinho de cabeça. O gol aí que deu a vitória ao Sampaio, a primeira vitória da Copa do Nordeste. O lance começa com o Marlon aqui pelo lado esquerdo, se livrou da marcação, levantamento, e o Jefinho de cabeça, ele que é bem alto, é a especialidade dele fazer esses gols de cabeça, acabou marcando para a equipe tricolor. Esse foi o único gol da partida, mas o Sampaio esteve bem, dominando a maior parte das ações. É claro que o Altos criou também algumas possibilidades, mas o Sampaio foi melhor outra vez em campo, mas dessa vez a vitória saiu, ainda bem, a torcida boliviana está de bem com a vida aí na noite de hoje, porque conseguiu essa vitória. Essa vitória foi tão importante que o Sampaio agora é o quarto colocado, ou seja, está no G4 ainda que momentaneamente com um jogo a mais que os demais, mas está em quarto lugar o Sampaio Corrêa, que soma agora 5 pontos no grupo A e tem chances ainda matemática de classificação. Claro que aí precisa fazer o dever de casa e vencer as próximas partidas. O jogo que nós vamos transmitir daqui a pouco é entre CSA e Bahia, duas equipes que estão em situação diferentes no campeonato, na Copa do Nordeste. O time do CSA está em quinto lugar no grupo B e o Bahia passou a liderar no final de semana o grupo A. Portanto, o CSA e Bahia se enfrentam. Daqui a pouco a gente transmite ao vivo com todos os detalhes, direto do estádio Rei Pelé, na capital Maceió, em Alagoas. Fique ligado, daqui a pouquinho tem futebol aqui na tela da TV Difusora. Vai ser um grande jogo, você é o nosso convidado especial. Hoje é terça-feira, noite de futebol aqui na Difusora. As reportagens desta edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo do Convento das Mercês em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.